Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Como podemos investigar mais e melhor a corrupção em Portugal? Foi a pergunta de base que preparámos para esta edição do nosso programa, com base no livro 45 anos de combate à corrupção, de Luís Rosa, jornalista, atual redator principal do Observador. Uma obra que olha para o percurso de várias gerações de procuradores do Ministério Público no combate à corrupção. Porque é o Ministério Público o foco escolhido pelo autor deste livro. Luís Rosa é um dos convidados deste programa. Junta-se alguém que esteve aqui já há quase 3 anos e meio, exatamente para debater este tema. Maria José Morgado, magistrada jubilada do Ministério Público, um trabalho de mais de 40 anos junto do Ministério Público, neste programa que nos vai fazer refletir sobre o combate à corrupção nos próximos 30 minutos. Obrigado pela vossa presença, e é mesmo uma presença, porque em tempos de pandemia temos feito debates remotos, mas hoje Luís Rosa e a Maria José Morgado, apesar de em estúdios diferentes, estão connosco, e isso é uma alegria para quem faz estes programas, geralmente, e acho que favorece também a nossa conversa. Luís Rosa, eu sei que Maria José Morgado não tem uma resposta para esta pergunta, mas eu faço a ti como jornalista. Portugal é um país corrupto ou não? É uma pergunta com uma resposta difícil. Eu não acho que Portugal seja um país corrupto. Acho que já houve a percepção que eu tenho, e é um pouco isso que vem retratado também neste livro, é uma percepção de que já tivemos uma corrupção endémica nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90 também, um pouco que se devia muito, por um lado, ao mau funcionamento da administração pública, uma administração pública com uma organização muito virada para métodos, se calhar, um pouco arcaicos, que funcionava mal, que fazia com que as pessoas, para fazer qualquer coisa, para fazer uma escritura, para fazer qualquer coisa que tivesse a ver com, em termos administrativos, provavelmente tinham que dar o que se chamava dar uma nota para fazer as coisas mais depressa. Acho que a nossa administração pública, por exemplo, evoluiu muito desde a década de 2000, nomeadamente com a digitalização dos procedimentos, e, portanto, isso fez com que, à medida que a administração pública funciona melhor, obviamente que há uma menor necessidade de corrupção. Agora, por outro lado, se quisermos, podemos ter evoluído nessa pequena corrupção, mas provavelmente na grande corrupção ainda temos um grande caminho para fazer, porque a percepção que os cidadãos têm dessa grande corrupção é que ela não pode ser combatida pelo Ministério Público, mas os tribunais não têm conseguido, concluir em tempo útil os processos, não têm conseguido censurar penalmente essas situações. E provavelmente aí temos um grande caminho para fazer. Se calhar, Força, Maria José Morgado. Embora eu embirro um bocado com a pergunta, costuma dizer que não há estudos. Não há estudos. Não é? Há agora este livro do Luís Rosa que tem chave para algumas questões. Mas a grande questão do é ou não é corrupto, a pergunta não tem resposta, e penso que provavelmente, peço desculpa, mas não seria a melhor pergunta, mas posso-lhe responder indiretamente o seguinte: nós deixaremos de ter um problema de corrupção endémica ou sistémica quando controlarmos o fenómeno. É uma linguagem um bocado como a da pandemia. Ou seja, e o que é o controle do fenómeno? É tornar a prática da corrupção um risco para os seus autores. Um exemplo, eu, supostamente, como traficante de droga, salvo seja, mas sei, se transportar uma droga com 100 gramas de cocaína, sei que corro o risco de ser condenada, efetivamente, numa pena de prisão relativamente pesada, entre 5 a 10 anos. Se for apanhada num crime de corrupção, tenho ainda a expectativa de me safar com base nos alçapões legais, o hipergarantismo, a demora na realização de julgamento, a demora do trânsito em julgado, etc, etc. E essas demoras tiram a eficácia dissuasora e mantêm o fenómeno fora de controle. Porque nós não queremos um país puro, 100% álcool gel. Isso não existe em lado nenhum. Como não há países sem vírus. José diz que a corrupção explica-se por Portugal ter sido durante muito tempo um país pobre. A corrupção a nossa corrupção é a pior de todas, porque é uma corrupção larvar.
viral, porque vem da pobreza e causa ainda mais pobreza. Tem custos muito grandes ao nível do orçamento de Estado, ao nível da economia, da falta de competitividade, da desigualdade entre as pessoas, entre as empresas, e tem custado muito, muito ao nosso povo, ao nosso país, às pessoas. E isso não é quantificável. Mas há aqui, então, imagino dois fatores que acaba de identificar. Alçapões legais, tem a ver com a qualidade da legislação. Demora da justiça, tem a ver com a eficiência no processo da tramitação dos processos. Exato. Isso está na esfera de quem organiza o aparelho. Está na esfera de quem organiza o aparelho, e quem organiza o aparelho pode dosear essa capacitação, nomeadamente do Ministério Público, através da melhor ou pior atribuição de recursos financeiros e tecnológicos. E humanos. Não é? Exatamente. Mas, por exemplo, a qualidade da legislação, alçapões legais, isto não melhorou ao longo dos últimos 45 quanto anos? Mais se melhora, mais se piora, e há uma coisa paradoxal, porque todos os governos querem fazer blocos legislativos anticorrupção. São as campanhas anticorrupção, cada governo tem a sua, e isso cria problemas de sucessão de leis no tempo e de aplicação de leis diferentes que originam dúvidas legais e favorecem o hipergarantismo com impunidade e até absolvições, porque se temos duas leis diferentes, se a punir o fenómeno de corrupção, o arguido só é punível pela lei que for mais favorável. E temos aqui um problema, por exemplo, o livro de Luís Rosa fala disso, os 45 anos de combate à corrupção, não era corrupção, mas era o desvio na aplicação dos fundos europeus do primeiro e segundo quadro. Foi por causa de um alçapão legal que a maior parte dos processos foram arquivados por prescrição. Luís, porquê é que não avançámos na questão da qualidade da legislação para chegarmos a este ponto? É um caminho que a gente tem que fazer. Luís? Bem, eu confesso que tenho uma perspectiva um bocadinho mais otimista que a doutora Maria José Morgado, como a doutora Maria José sabe. Pois eu é de formação profissional. Exatamente. Eu, como observador e não jurista, é importante que os nossos ouvintes também tenham consciência disso, eu sou licenciado em Ciências da Comunicação, não sou jurista, não sou licenciado em Direito, e portanto este livro é um livro escrito para todos, não é um livro escrito para... É uma vantagem. É uma grande vantagem, também acho. É um livro escrito para todos, para os não juristas, para os estudantes de Direito, para os juristas já muito credenciados, para todos. E tem uma linguagem aberta, precisamente nesse sentido, uma linguagem jornalística. Eu acho que nós evoluímos, e a mensagem do livro é uma mensagem um pouco positiva nesse sentido. Eu acho que nós evoluímos em vários campos. Em primeiro lugar, evoluímos no campo do know-how do Ministério Público para combater o fenómeno do combate à corrupção, para combater todos os crimes relacionados com corrupção e o uso e abuso de funções públicas e políticas. Houve um grande avanço nessa perspectiva. Nos anos 90, por exemplo, houve muitos casos que nós, por exemplo, nos recordamos, pelo menos depois da minha geração, recordam-se ainda dessa situação, o caso do Fax Macau, os casos dos fundos europeus, o caso Melancia, etc., o caso do Costa, relacionado com o Estado da Saúde, etc. Portanto, casos que, grosso modo, todos prescreveram. Porquê? Porque o sistema não estava minimamente preparado para isso. Na década de 2000, eu acho que houve uma evolução significativa, e isso é explicado no livro, muito por via do impulso externo da União Europeia, que nos obrigou a ter um enquadramento legal de combate ao branqueamento de capitais, muito por causa do 11 de setembro de 2001, de combate ao branqueamento de capitais, de combate à corrupção, de combate ao terrorismo. Criou-se um sistema de informação em que os bancos são obrigados a dar informações sobre os seus clientes à justiça quando detectam movimentos suspeitos de branqueamento de capitais. Isso fez com que o Ministério Público tivesse acesso a uma informação avassaladora, muito importante, que nos permite chegar a muitos dos casos, portanto, pelos mais mediáticos, da Operação Marquês, do Universo Espírito Santo, e mesmo permitiu também entrar dentro dos próprios bancos, dentro das próprias instituições financeiras. Praticamente as mais relevantes foram investigadas desde a crise de 2008. E, portanto, houve esse grande salto, seja de know-how, seja de legislação. O que é que nós temos que fazer agora para a frente? O que nós estamos a ver, e temos visto, vou dar um exemplo, por exemplo, sobre o caso do BPN. É um caso que foi aberto em 2007. É um caso que ainda não transitou em julgado. É um caso em que o processo principal do BPN demorou, só o julgamento, demorou quase 7 anos. Este é o segundo âmbito da resposta da doutora Maria José Morgado, a questão da demora na justiça. A demora quando as investigações parecem demorar muito e a fase, e afinal de contas... Mas porquê é que se demora tanto? A fase do julgamento e dos recursos demora ainda mais
do que as investigações. Mas porquê é que se demora tanto? Eu acho que o livro do Luís Rosa acaba por potenciar essa compreensão, na medida em que mostra que nada é instantâneo, que tudo é produto de uma evolução, de um trabalho de capacitação, de aprendizagem dos sujeitos processuais, Ministério Público, juízes. A Polícia Judiciária teve uma especialização mais cedo que o Ministério Público. Sim. Foi seguida da especialização do Ministério Público. Depois há um problema que é o choque, e o livro possibilita isso quando fala, por exemplo, das burlas bancárias e os processos contra o BCP, o BPP, o BPN, o BES. São processos ultra tecnicistas, digamos assim, em que a prova é feita através de perícias financeiras, basicamente com o cruzamento de outros meios de prova, e há um embate entre essa prova e o Tribunal de Julgamento, porque o Tribunal de Julgamento é um tribunal que não é um tribunal especializado exclusivamente em criminalidade económica ou financeira. Ao mesmo tempo que faz julgamentos de criminalidade económica ou financeira, faz julgamentos de roubos, de homicídios. Mas a questão dos tribunais especializados está neste momento posta de parte. É assim, nós não podemos ter tribunais para categorias de crimes, Isso. como havia antes de 25 de Abril, mas podemos ter tribunais para matérias, ou seja, para criminalidade altamente organizada. A Constituição da República não impede, nem é inconstitucional, porque há tribunais de família, há tribunais de comércio. Então o que é que era possível fazer? Explique-me, sendo constitucional. Não há só uma coisa. Isto vive... Não, mas dessa questão do Aliás, o livro do Luís Rosa mostra que isto é um rio com muitos afluentes. Claro. São muitos afluentes Mas é possível um tribunal especializado... Sim, mas se o poder político não está interessado nisso, não está. Ninguém mas há pode exemplos obrigar. Estrangeiros que possamos... Em Espanha há o Tribunal de Grande Instância. A Audiência Nacional. A Audiência Nacional. É de grande instância no sentido que julga a criminalidade altamente organizada, de âmbito transnacional. Seria um bom exemplo a seguir? É errado pensarmos que há uma varinha mágica, dizer que é isto ou aquilo ou aquele outro. Este livro, e o Luís Rosa tem sensibilidade para isso quando fala do caráter hermético da justiça, e no fundo a intenção dele de penetrar no mundo da justiça, onde não é fácil, e onde se percebe que estes combates só se travam com a conjugação de muitas entidades, cooperação internacional, cooperação entre o Banco de Portugal, a CMVM, o Ministério Público, cooperação entre o Ministério Público e a Polícia Judiciária na parte especializada de combate à corrupção, uma ponte entre Ministério Público e juízes de instrução e juízes de julgamento. Isto vive da conjugação multidisciplinar. Mas se não existe varinha mágica, também não é colocando mais gente e mais dinheiro que as coisas resolvem? Mas eu não falei mais gente e mais dinheiro. Mas, mas a questão dos meios humanos... Mas nós precisamos, isso o Greco diz, e na Convenção Penal contra a Corrupção de Estrasburgo, isso está lá bem explícito, que os Estados-membros devem capacitar as entidades encarregues de investigar o crime económico ou financeiro com os meios financeiros e os recursos humanos e tecnológicos. Está muito aquém em Portugal. Os recursos são sempre escassos, mas estes são anormalmente escassos, porque o Ministério Público não tem gabinetes de perícias, por exemplo. Isso seria um salto importante, e a Estratégia Nacional contra a Corrupção não fala de gabinetes de perícias. E o livro do Luís Rosa põe o dedo na ferida muito sobre isso, quando fala da especialização e dos procuradores especialistas, e quando ouve a doutora Inês Boninho, por exemplo, sim, a falar da necessidade de cooperação com as entidades bancárias de supervisão, a CMVM, o Banco de Portugal, para investigar o crime económico ou financeiro. Aliás, ela até põe a hipótese que o Ministério Público devia estagiar em empresas e na banca, etc., para compreender os fluxos financeiros. Mas isso não está na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção? Não está, não. Não está. Não está. É claro que não está. E devia estar? Provavelmente, mas não está. Luís, é uma pena. A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção não responde a estas
questões que têm vindo a ser levantadas ciclicamente em relação às ferramentas de combate em Portugal? Bem, os ouvintes vão pensar que eu sou um ultra-otimista, mas eu acho que há 2 ou 3 ideias na Estratégia Nacional contra a Corrupção que são positivas e que demonstram o avanço. Não é uma estratégia, do ponto de vista global, que seja revolucionária, não é de todo em todo. Também os governos não são revolucionários, não é? Também é verdade. Já vai o tempo. Mas não é uma reforma profunda, é isso que eu estou a querer dizer. Não é, de todo em todo. É uma reforma que, de acordo com o perfil da atual Ministra da Justiça, uma ministra que não gosta propriamente de cortes epistemológicos, mas sim, se calhar, mais de políticas de pequenos passos. E, portanto, há ali um dado que eu acho que é positivo, que é muito importante que esteja na lei, que fique na lei. Vamos ver se o grupo parlamentar do Partido Socialista não vai levantar problemas sobre essa matéria, que é a questão da justiça negociada. Eu acho que isso é muito importante. Sim, isso eu concordo. Isso é muito importante. E é uma inovação. Vamos explicar isto aos ouvintes. Isto cruza-se com a questão também da delação premiada? Não é a delação premiada. Eu sei que não é. É muito importante começarmos já por aí. É isso. Não é a delação premiada. Não é um sistema igual ao brasileiro ou ao norte-americano em que é possível à justiça negociar como se fosse um negócio jurídico com os arguidos, com os suspeitos, tu dás isto e eu dou-te aquilo. Não é isso. Não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de alguém que queira, primeiro desejo, não é? Colaborar com a justiça, dando prova material. Não é falando contra alguém. Produzir prova válida. É entregando prova material, documentos, extratos bancários, enfim, tudo o que seja, prova material, prova documental, que permita conhecer, primeiro, reconhecer todo o fenómeno criminoso que está sob investigação, identificá-lo e prová-lo. Portanto, é alguém que colabora com a justiça, entrega prova material. E dentro do nosso quadro constitucional. Dentro do nosso quadro constitucional. E é premiada no sentido de pode ter uma atenuação especial de pena. Ao nível da culpa. Pronto, e da medida da pena. Pronto. Exato. E, portanto, há um acordo que é feito no inquérito e que o juiz, o Tribunal de Julgamento, deve respeitá-lo, tem de respeitá-lo. Que já existe esse mecanismo. Existe na suspensão provisória da pena, mas é limitado a crimes puníveis em abstrato com pena de 5 anos de prisão, que não servia para estes casos. Se alargarem a moldura penal, pode ser utilizado. Mas no seguimento que o Luís Rosa estava a dizer sobre a justiça negociada, eu vejo uma limitação desajustada e injustificável na Estratégia Nacional contra a Corrupção, que é a invalidade de qualquer prova entregue pelo colaborador relevante, o arguido, que envolva a incriminação de coarguidos. Ora, isso é uma limitação porque é uma ficção existirem crimes praticados por uma só pessoa no mundo do crime organizado, altamente organizado. Portanto, isso é uma maneira de esvaziar... É uma limitação também de impedir a tal delação premiada, para que não seja um sistema igual ao brasileiro. É esvaziar o instituto. Ou ter pouco impacto, digamos, na eficácia? É esvaziar, porque o arguido só pode falar do que diz respeito a ele, mas aquilo foi tudo praticado de forma organizada, então não pode falar. É uma crítica, obviamente, mais que válida. Eu acho então que é importante que isto fique na lei. É o que eu acho. Se este mecanismo entrar na lei, ele pode ser desenvolvido mais à frente. E inevitavelmente será. Porque é inevitável que nós temos que seguir os passos de todos os países. Mas como é que o arguido pode falar só dos seus factos, numa coisa organizada, não é? Sim, tem razão. Numa estrutura organizada, altamente organizada e sofisticada. Sim. Com meios sofisticados, com práticas intensivas de regime offshore. Se calhar é um dos tais pequenos passos, como diz o Luís, na sua interpretação. Não é passo nenhum, isto não é passo. Há uma outra ideia que está no plano, vamos ver se ela será aprovada assim, que é a questão da confissão integral e sem reservas no julgamento. Sim. Seja uma situação, seja outra, é uma coisa que eu acho que é muito importante que nós tenhamos... Essa aí é boa para a economia processual já hoje. Exatamente, era precisamente isso que eu ia buscar. Eu acho que o nosso principal foco... E acelera a duração de julgamento, pronto, evitando a tal morosidade socialmente insuportável, como diz a estratégia. É muito importante que nós consigamos ter mecanismos que permitam acelerar processualmente os processos que temos em mãos. Pois essa é a questão vital em julgamento, porque senão os processos morrem ali. Totalmente de acordo. E, portanto, já aconteceu no caso do BP, no principal arguido morreu. Até morreu mesmo fisicamente, pois... É que nós vamos deparar, agora olhando um bocadinho para o futuro, se me permites, olhando um bocadinho para o futuro, nós vamos deparar com os 2 processos mais mediáticos dos últimos 20, 30 anos, que é a Operação Marquês e o Universo Espírito Santo, com esta pergunta: quando é que estes 2 processos vão transitar em julgado?
Mas aí também tem que aplicar ao julgamento a mesma especialização que teve a investigação, porque aí está o fosso. Se temos uma investigação ultra especializada e depois em julgamento não há, o processo cai num fosso. Então, ou utilizamos aquela plataforma de digitalização da prova do juiz de Aveiro, sim, para facilitar a celeridade da produção de prova em julgamento e reduzir pelo menos a metade a produção de prova. Isso ajuda. E não percebo porque é que a Estratégia Nacional contra a Corrupção não fala disso, porque é um programa que existe, está feito e sai barato, porque o juiz nem sequer quer direitos de autor. Ou se faz isso, ou... Não, isso para já era uma coisa que estava ao nosso alcance. Mas o que estás a dizer é que há o risco da prova não ser suficientemente sólida. Não, é sólida. Estamos a falar do tempo que demora a apreciar o tempo provoca erosão. O tempo é a lepra da justiça, corrói tudo. O que a doutora Maria José está a dizer é que se nós tivéssemos prova digitalizada, por exemplo, isso impedia, nesta imagem aos ouvintes, que os juízes sempre que querem ver uma folha do determinado volume, claro, tenham que andar com o volume para trás. Não é só os juízes, isso tem que ser exibido à defesa. Exato. Pronto, são processualismos formais que têm que ser cumpridos. Tem que ser porque nenhuma prova é válida se não for examinada em julgamento. Nestes casos... Uma sessão de julgamento podia demorar muitíssimo menos tempo, ou seja, em vez de demorar 2 horas, podia demorar 30 minutos. Os documentos digitalizados eram exibidos no ecrã. E aqui a estratégia foi tímida, ou melhor, não existe. Não existe neste campo. Não é? Por isso é que o Ministro Morgado estava a dizer que não é sequer passo, estou cética. Não, mas quer dizer, isto pode ser aplicado em qualquer momento, desde que haja vontade política. Não é preciso uma estratégia para aplicar isso. Não é. É preciso vontade política, que é uma palavra Mas porquê é que é tão cética em relação à estratégia? São 44 anos de vida nos tribunais e habituei-me. E 44 anos de lidar com o poder político. Eu nunca lidei diretamente. Não é sim, diretamente, claro. Indiretamente, trabalhei com os mais. Ou seja, 44 anos de análise de políticas públicas na Justiça. Como queira. Mas são passos demasiado curtos para aquilo que é necessário, é isso? Eu sou realista. Evidentemente que, lendo este livro dá profundidade à evolução do Ministério Público. Nos anos 80 o Ministério Público só tinha crime violento, tráfico de drogas, cheques sem provisão, etc. E burlas bancárias, poucas, não é? Portanto, há um caminho que foi feito. Esse caminho também viveu da capacitação do Ministério Público, da imposição das diretivas europeias, da quebra do sigilo bancário. Eu sei, mas agora gostava de ouvir a estratégia, porque é o documento mais recente, não é? Da estratégia, as linhas gerais da estratégia, a matriz, é decalcada dos documentos internacionais, se isto está correto e foi feita por especialistas, não tenho nada a criticar. Agora, tenho a salientar que, por exemplo, em relação à justiça negociada, é, no fundo, proibida a denúncia de coautores, coisa que eu não compreendo, porque uma denúncia é de facto de autores, e a questão dos recursos humanos e financeiros e tecnológicos para o Ministério Público e para os tribunais não é um capítulo com meia dúzia de caracteres, nomeadamente numa coisa que seria fácil, que era a digitalização da prova em julgamento, por exemplo, através desse programa. Há uma coisa e os gabinetes de perícias para o Ministério Público. É verdade, é verdade. Mas há uma questão que, por exemplo, que eu me preocupa bastante e também sei que preocupa a doutora Maria José Morgado, já falou disso publicamente, que é uma medida que é apresentada como boa intenção, que é a questão de combater e de fazer cessar a necessidade de termos mega processos, que é uma coisa que nós não temos. Mas sabe porquê é que nós temos mega processos? Porque não há compensação das denúncias. Portanto, os processos são instaurados muito tarde e a más horas e depois vivem da erosão da prova. Ou seja, não temos mecanismos de justiça negociada. Não, e portanto tem que fazer pilhas e pilhas de perícias, de prova indireta, para conseguir chegar à verdade. Claro. E se nós tivéssemos outros mecanismos, tínhamos uma investigação próxima. Que mecanismos? A compensação legal dos denunciantes, e não uma coisa perfeitamente mirífica como existe, irrisória neste momento, ia facilitar muito a justiça negociada, por exemplo, e os gabinetes de perícias para o Ministério Público, perícias financeiras, informáticas, bancárias, etc. Só para os ouvidos perceberem, nós, neste momento, a nossa lei, por exemplo, se alguém quiser denunciar um crime que tenha testemunhado... Eu nem queria falar disso, porque até dói.
Não, é só para as pessoas perceberem que mas realmente... Mas é bom às vezes tocar onde dói. Não vale a pena perceberem porque elas não podem usar a lei, mas pronto, explique lá o Luís Rosa porque eu já não quero. Que quando as pessoas têm, qualquer pessoa que tenha participado num crime e que o queira denunciar, para beneficiar de alguma forma de declaração... Tem 30 dias... Tem 30 dias, tem um prazo... Antes da instauração. Exato, não é após a consumação do crime, 30 dias após a consumação do crime, ou antes da instauração. Isso não pode ser, isso não é nada. Isso é irrisório e não corresponde às recomendações internacionais. E é o que existe neste momento. Portanto, só para as pessoas perceberem que neste momento nós não temos nenhum mecanismo que permita realmente acelerar essa fase processual e ter a colaboração das pessoas, porque há pessoas que se arrependem dos crimes que cometeram, querem colaborar com a justiça. Claro, e nós temos um conhecimento muito, muito tardio dos crimes graves. Sim. Sim. Na questão dos mega de processos, o que a estratégia propõe é uma coisa que pode ser um pouco perigosa, que é proibir ou de alguma forma ter um incentivo a que o superior hierárquico do titular do processo impeça que o procurador junte processos, para que não vá constituir um processo muito grande. Eu acho isso a chamada cessação da conexão do processo. Mas eu acho isso um erro, porque isso tem que ser produto do bom senso de quem investiga, que deve fazer uma investigação cirúrgica. Exato. E se nós virmos o reforço dos poderes hierárquicos que tem acontecido nos últimos tempos no Ministério Público, vemos que, enfim, pode haver aqui alguma má utilização dessa partilha dessa ideia, Marisa Morgado. Não partilho, porque as soluções formais são mecanicistas e são enganadoras e podem ser injustas. Está a falar do reforço dos poderes hierárquicos. Não é o reforço dos poderes hierárquicos no sentido material do termo, é no sentido formalista, burocratizante do termo. Burocratizar isso. Nós não precisamos de mais regras do que aquelas que estão hoje em vigor no Código de Processo Penal. Não precisamos de encastelar regras atrás de regras porque transformamos o processo num castelo de cartas que não vale nada. E o processo é um processo da vida, das pessoas, dos acontecimentos. Não pode ter tantas regras dessa natureza. Tem que ter regras de tipicidade, de legalidade, de segurança jurídica, para evitar injustiças e más condenações. Marisa Morgado, há 3 anos, quando esteve neste estúdio, houve uma frase que eu até separei. Já não me lembro nada. Mas eu vou dar-lhe aqui eu gostava porque foi há 3 anos e percebi o que é que mudou em 3 anos. Disse Marisa Morgado: se eu precisar de discos externos para gravar provas digitais numa operação de buscas num caso grave de corrupção, eu tenho que pedir um organismo do Estado para os comprar. E esse organismo do Estado vai perceber logo que vai haver uma grande operação. Nós não temos autonomia financeira para comprar esses recursos. Isto foi dito em novembro de 2017. Sim. Isto continua na mesma? Nós não temos autonomia financeira. Portanto, se não temos autonomia financeira, quem precisar de discos vai ter que os pedir. Portanto, mantemos na mesma 3 anos depois. Sim, eu referia-me isso para os DIAPs, as secções especializadas dos DIAPs. O Departamento Central já depende financeiramente da PGR. Sempre dependeu. Mas essa realidade de falta de autonomia financeira permanece e somos dependentes do poder político. Portanto, mantém-se também a juntar aos falta dos peritos informáticos. Não temos. Não é inacreditável. Mantém-se tudo. Sim, isso mantém-se. Aliás, vai-se agravar, porque agora os investimentos têm que ser na saúde, não é na justiça. Nós estamos preocupados com a saúde, não estamos preocupados com a justiça. Temo que isso aconteça? Não temo, tenho a certeza. Há uma grande desconfiança do poder político face ao poder judicial. Isto é uma grande desconfiança. Isso não sei, isso não faço ideia. Isto é a opinião do Luís Rosa. Pois, isso não me preocupa. Não se preocupa, Marisa Morgado? Eu preocupei-me sempre em fazer bem o meu trabalho. Mas não há uma desconfiança, Marisa Morgado? Não faço a mínima ideia. Eu fiz sempre o meu trabalho o melhor possível. Todos os meus colegas que eu conheço fizeram o mesmo. Aliás, os narradores deste livro, que são 5 procuradores, onde se inclui Marisa Morgado? Onde eu me incluo, fizeram sempre o melhor possível o seu trabalho. E isso é que ocupa a nossa cabeça. Certo, mas essa desconfiança do poder político... Não podemos pensar nisso. A gente tem que pensar... Não me diga que não pensou em 40 anos disso. Não, sempre pensei nos processos. Era isso que eu tinha que pensar. É isso. E Luís? As dificuldades foram sempre... indescritíveis. Não, eu acho que continua a haver uma grande desconfiança, nomeadamente sobre e acho que temos essa má relação, que acho que é uma herança que nós temos da ditadura ou do período revolucionário, que é uma má relação com a autoridade. Eu acho que essa questão de base explica muita coisa. Explica, por exemplo, a necessidade que existe, sendo o Ministério Público uma magistratura que tem como princípio de ação a legalidade democrática,
não tem o princípio da oportunidade, tem o princípio da legalidade, ou seja, é obrigado não só a investigar todos os crimes, como não, também... Mas não pode. O Ministério Público, se vai investigar tudo, não investiga nada. Com certeza, no crime económico ou financeiro tem que ter prioridades. E há uma lei de prioridades. Sim, existe. Há uma lei de prioridades. E concorda com ela ou acha que tem que ser Eu até mudado? concordo, mas como não temos recursos, as prioridades acabam por ser os presos e os processos a prescrever. É o que chega. Claro, mas deixe-me só Sim, concluir muito rapidamente. Nós temos um Ministério Público que é, à luz da lei, uma magistratura que, sendo obrigado a seguir o princípio da legalidade, por exemplo, em termos práticos para os ouvintes perceberem, isso é obrigatório quando acusa alguém, quando chega a julgamento, claro, pode pedir, por exemplo, a absolvição dessa pessoa, porque não é um advogado de acusação, claro, mas sim uma magistratura, e tendo em conta a produção e tem critérios de objetividade. Exatamente, portanto pode pedir a absolvição. Isso lá está, é a aplicação prática do princípio da legalidade. Mas continua a existir dentro do poder político muita gente que, tal como no período da Assembleia Constituinte, quando estávamos a desenhar o nosso regime democrático, muita gente, nomeadamente no Partido Socialista, que entendia que o Ministério Público devia ser sujeito à administração, ou seja, devia fazer parte da administração e devia continuar a estar às ordens do Ministro da Justiça, que era o modelo penal da ditadura. O seu livro é bom porque explica o caminho que foi feito para a autonomia do Ministério Público. Exatamente. E a diversidade política que acompanhou esse caminho. Exatamente. Mas ainda há muita gente Afinal, que entende... há sempre este diálogo com a política, Maria José Morgado. Mas sabe, depois há uma coisa que o Dr. Cunha Rodrigues explica, é a história do usear dos meios, no fundo, é uma forma de controlar a autonomia do Ministério Público. Exatamente esse o ponto. É. O poder político não dá autonomia financeira ao Ministério Público porque tem medo do que o Ministério Público pode fazer. Isso aí não sei. Sendo muito prático. E continua a haver essa desconfiança. Exato. Bom, mas nós já somos crescidos. Claro. Isso é verdade. Temos que andar para a frente. Andando para a frente, porque para um tempo não é elástico, em relação aos fundos europeus, vem aí uma nova vaga. E foi um dos fatores que potenciou um salto nesta matéria. Maria José Morgado, começaram a chegar os fundos europeus, isto foi há muito tempo, e houve um salto. Anos 80. Exatamente. E agora toda a gente está preocupado com o controle dos fundos, e se os fundos são desviados, no fundo, que se repitam histórias de desvios. Acha que os mecanismos de prevenção estão preparados para uma chegada massiva de dinheiro que pode não ter controle? Sinceramente, não estou muito otimista a esse respeito, porque os nossos mecanismos de prevenção são débeis. Tudo deve ser publicado e não em plataformas inconsultáveis, não é? A publicação e a luz do dia é o melhor desinfetante, digamos assim, em termos de rastrear o seguimento dos dinheiros. Será que há competitividade na aplicação, que as pequenas e médias empresas podem concorrer? O que é que se vai passar? Os critérios são controláveis? Não sei. Nos anos 80 foi tudo muito mal, depois entretanto houve uma fase intermédia em que as coisas aparentemente parece terem corrido melhor, mas nós temos sempre um problema de transparência e de critérios de atribuição dos fundos e de controle público desses critérios. Foi criada uma estrutura no TSIAP a esse respeito, porque tem que haver prevenção, tem que haver conhecimento prévio, seguimento prévio. E isso é suficiente? Pode ser. Quando foi da Expo 98, a Polícia Judiciária criou mecanismos de seguimento da aplicação dos dinheiros e foi possível, e houve condenações de desvios, não é? Mas vejo um tom um pouco otimista da sua perspectiva em relação a este novo ciclo que vem aí, um conjunto de dúvidas. Não sei, a sociedade está muito enfraquecida com a pandemia e os mecanismos podem não funcionar devidamente, não sei. É preferível sermos pessimistas para fazermos bem o nosso trabalho. Mas o mecanismo está a incluir o Ministério Público nessa fragilidade? Não. Eu estou a falar do setor empresarial. Sim, das forças vivas do país, não é? Porque isso conta. Porque pode ser a próxima batalha também de criminalidade económica, é isso? Pois não sei. Luís, esta fase de fundos europeus à vista, bem, eu acho causa algum tipo de
Acho que o objetivo é claro, é evitar os erros que foram cometidos nos anos 80, no final dos anos 80 e na década de 90. O desperdício dos fundos europeus, que foi realmente... Que foram desviados dos fins para que se destinavam, de desenvolvimento, foram para as piscinas e para os jipes. Exatamente. Portanto, mas hoje não estamos melhor do que nos anos 80? Eu acho que nós temos uma maior capacidade neste momento de combater essa criminalidade que vai existir. Isto é como a doutora Maria José Morgado disse há pouco, nós nunca teremos um país sem corrupção. Ele existirá, esse crime existirá sempre, faz parte da natureza humana. A natureza humana tende a abusar, tende a infringir a lei, tende a infringir a norma, portanto, isso vai sempre acontecer. O que interessa é ter esse fenómeno... É ter os mecanismos de controle, exatamente, temos o controle que mantém esse fenómeno em patamares aceitáveis, é isso que nos interessa. É preciso uma imunidade de grupo. Sim, é isso. Mas... Não, isto é como o vírus. Mas eu gostava de ouvir os seus paralelismos com o vírus, porque os ouvintes percebem bem essa... A corrupção é viral, é preciso quebrar as cadeias de contato. Exatamente. Mas não há vacina. Exatamente. Não há vacina, mas há vacinas? É isso que temos estado a falar, e o livro do Luís Rosa fala disso. Não lhe chamamos vacina, não é? Não, chamamos soluções. A prevenção, a proatividade, a investigação financeira, o know-how, know-how, capacitação. Nós neste momento temos um Ministério Público e a Polícia Judiciária com um problema de meios, é verdade, mas em termos de know-how muito mais capacitados do que estavam há 20 ou 30 anos atrás, sem sombra de dúvidas. O TCIAP tem um departamento próprio, ou uma secção própria para essa matéria, tem tido bons resultados com a coordenação da Procuradora Ana Carla Almeida, tem tido bons resultados. Por exemplo, recordo-me de um processo muito importante no ano passado, foi o processo da Associação Empresarial do Minho, em que foi um processo com muitos arguidos, em que foi detectado um desvio de fundos europeus, de valor muito significativo. Portanto, há de facto essa capacitação. Sim, há muitos resultados. O problema é nós temos condenações com o trânsito em julgado, é condenações justas, condenações ou absolvições, o que for. O Ministério Público investiga e acusa e faz o seu trabalho. Os tribunais não têm dado provas de que estão preparados para, mesmo um processo como o da AEMIN... Mas a preocupação, Maria José Morgado, tem a ver com uma prevenção antes de chegar ao domínio da justiça. Isso também, porque se nós recebemos os casos todos já cancerosos, é muito difícil reverter. No cuidados intensivos muito crítico, pois, não é? Reverter é muito difícil. Eu aí acredito claramente que a maior prevenção é a repressão. A maior prevenção há falta é a de melhor, mas não é. Não é a única. Também não é, Maria José Morgado. Aqui tem que haver prevenção. É uma das chaves de combate à corrupção. Se não há prevenção, a repressão não chega. Eu acho que nós estamos mais consciencializados hoje, neste momento, do que estávamos nos anos 80. Mas foram desenhados planos de prevenção de corrupção, existem várias estruturas. Eles não funcionam no papel ou no computador, têm que ser aplicados pelas instituições. Então só existem no papel, é isso? Lendo a Estratégia Nacional contra a Corrupção, percebemos que não foram aplicados, que eles debatem-se lá em determinados capítulos com a criação de mecanismos destinados a efetivar isso, até contra ordenações, contra as instituições e não sei o quê. Percebe-se que nada uma acontece. Constatação de que aquilo não está a funcionar, é isso? Não funciona à medida do tamanho da ameaça, porque isto é uma ameaça à democracia. Mas há pouco a doutora Maria já falou de uma coisa muito importante nesta questão dos fundos europeus, é que o próprio governo, seja ele qual for, não interessa se é o atual, se é o futuro, não interessa, seja ele qual for, o governo tem de dar mecanismos, ferramentas, dar precisamente um exemplo de prevenção publicitando os fundos europeus, tendo plataformas digitais que permitam à população. Mas tem que ser umas plataformas diferentes das que existem, porque já existem. Com certeza, com ferramentas de pesquisa que funcionem, de facto. Claro. Ficamos com esse apelo. Querem deixar alguma sugestão aos nossos ouvintes em relação a esta matéria, Luís? Bem, eu gostava de dar uma sugestão que é também da Fundação Francisco Manuel dos Santos, foi um dos primeiros livros que a Fundação editou, salvo erro. É um livro do Luís de Sousa, que se chama também Corrupção. É um livro que eu li na altura que foi editado, em abril de 2011, e é um livro muito importante, muito diferente do meu, porque é um livro feito por um académico, feito por um especialista, um grande especialista neste fenómeno, no estudo deste fenómeno. Tem informação muito útil e complementa a linguagem, a informação mais jornalística que eu dou no meu livro. Portanto, são dois bons livros para ter duas visões sobre o mesmo problema. E este livro vai fazer 10 anos. Agora estava a lembrar 2011, 2021. Maria José Morgado, quer sugerir-nos algo? Quer dizer, o livro não estou agora a lembrar, mas, por exemplo, lendo a Convenção da ONU contra a Corrupção, que está
nos sites do Governo e do Ministério Público até, da PGR, traduzida. Percebe-se bem qual é a importância da prevenção, da repressão, quais são os diferentes planos de combate à corrupção, quais são os meios necessários, quais são as consequências, que tipo de ameaça é que temos ali. Ficamos com as vossas sugestões. Obrigado, Maria José Morgado, Luís Rosa. Falámos aqui do livro 45 anos de combate à corrupção, de Luís Rosa, agora editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, parceira da Renascença, neste programa semanal da Capa à Contra Capa, que tem a versão alargada e integral em podcast nas plataformas digitais habituais. O genérico original do programa é de Mário Lajinha. Fizeram este programa Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos, José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema.